Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vamos aproveitando, fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, os mentores espirituais dessa casa, com a equipe espiritual que preparou esse ambiente para nós, para essa aula do Evangelho de hoje. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Que possamos absorver a mensagem do Evangelho do Cristo, fazendo com isso que consigamos andar um pouquinho mais nessa nossa evolução em direção à luz. Muita paz, muita luz a todos aqueles que se encontram aqui nesse ambiente, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que se encontram em casa, em seu trabalho, nos hospitais, que estão nos assistindo pela internet, que todos recebam essa luz do Cristo, essa mensagem de apoio e revitalização. Que o nosso companheiro Eduardo seja iluminado na noite de hoje, seja amparado e assistido pela espiritualidade maior. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Olá, tudo bem com vocês? Essa parábola, ela encontra-se no final do Sermão do Monte. Nesta alegoria, Jesus mostra as duas categorias de homens: aqueles que vivenciam os ensinamentos divinos e os que não os vivenciam. Nós estamos falando aqui da parábola dos dois fundamentos. Vou citar aqui para vocês, são duas, tá? Uma de Lucas e outra de Mateus, falando exatamente a mesma coisa. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos a quem é comparável todo e o que vem a mim. Escuta as minhas palavras e as põe em prática. Assemelha-se a um homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou, lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante a um homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Esse é Lucas 46, 49. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, de 24 a 27. Bom, o texto aqui a parábola é bem simples, é quase que autoexplicativa, né? Nós estamos falando aí das preparações. Em 2013, eu estava só recordando aqui, em 2013, houve um problema lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, para ser mais exato, né? Que nós não ficamos sabendo aqui em São Paulo, com toda certeza. Foi uma notinha de rodapé de um jornal, onde construíram algumas casas populares na região, né? Criando facilidade para a população, para poder adquiri-las com
processo mais fácil, com um dinheiro mais barato, né? A casa popular que a gente conhece aqui na nossa região. E veio uma tempestade naquela época na região muito forte e uma das casas caíram, né? Estava toda a família dentro da casa, caiu esta casa e logo em seguida, perderam tudo, é óbvio, né? Logo em seguida, o pessoal da Defesa Civil, né? Fez um exame nas outras unidades e puderam ver que tinha mais casas comprometidas naquela mesma obra, ali, naquele conjunto habitacional que foi feito. Bom, com isso, o Ministério Público levantou uma investigação, foram atrás para ver o que tinha acontecido e descobriram que, para baratear as obras, construíram todas aquelas casas sem alicerce nenhum. Fizeram só a casa sem fundação nenhuma, sem alicerce nenhum, comprometendo e colocando, né, em risco todos que ali estavam vivendo. É óbvio que eu estou falando aqui para vocês de um exemplo prático, de um exemplo que todo mundo conhece, justamente para dar uma introdução aqui no assunto, porque quando falamos aí de moradia, principalmente, né, é uma questão que nos pega a fundo, né? É onde colocamos a sobrevivência da nossa família, é onde garantimos a segurança deles, é onde nós estamos seguros, né? Então essa citação em cima da moradia é um ponto que pega bem a fundo e isso é importante. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Essa é a primeira linha da parábola, que se lida rapidamente, você dá pouca importância, mas ela mostra aqui para a gente, na verdade, que é uma indagação de Jesus nesse caso, com o pessoal que estava ali junto com ele na época, porque ele está perguntando isso para todos, né? Por que me chamais, se vocês não fazem o que eu estou lhe ensinando? Toda a base do Evangelho, das parábolas do Evangelho e tudo mais, é tudo, principalmente o Evangelho, né? Ele é todo construído em cima de histórias que nos orientam, né, a condução da vida, né? Só que, infelizmente, nós temos um manual de instruções aqui muito bem escrito para a gente e não utilizamos, né? Então, essa indagação, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Ele está falando o seguinte, que nós aqui não podemos ficar em cima do muro. Na verdade, todas as parábolas deveriam ser aqui para a gente, na verdade, um chute no estômago. É para provocar, é para mexer com todo mundo. É justamente para isso, para a gente pensar. Não são apenas historinhas contadas, bonitas, com grandes exemplos. Não, na verdade são ensinamentos, são puxões de orelhas que nós temos aí que considerar para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência. E essa é uma delas. Que ele está falando de um assunto muito importante, né, aqui nesse caso. Onde você está, o que você está fazendo nesse momento, o que você quer da sua vida, da sua existência e do seu espírito. Porque você estar em cima do muro não é uma opção. Ou você está do lado de Jesus ou não está, né? Um exemplo muito simples disso seria que contar para vocês, por exemplo, que se vocês que estamos aqui em São Paulo, de repente, fazemos uma viagem, sabemos que cada região tem um sotaque diferente, fazemos uma viagem lá para o Nordeste e ficamos 6 meses lá no Nordeste. Quando você volta falando igual, né? Você volta com aquele sotaque do pessoal de lá. Então, quer dizer, somos extremamente vulneráveis, né? Absorvemos toda essa informação e cultura externa, mas na hora da palavra, na hora que nós temos aqui que ter um bom entendimento e absorver tudo isso, nós não praticamos, né? Tanto as parábolas quanto o Evangelho em si, né? Eles estão aqui para orientar. E a ideia é justamente essa, é estar seguindo o Evangelho. O Haroldo que gosta de falar muito, né? Viver o Evangelho, sentir o Evangelho. Para muitos isso é difícil de entender, mas na verdade o que ele está falando aqui? Ele está falando que você precisa ter
os sentimentos no coração, você ter a vivência no seu dia a dia. Sabe aquele negócio de que você, por exemplo, vamos falar assim, tem um menino na rua, tá? E ele está muito bem porque tem um guarda ali na região e ele não está praticando nada, é simplesmente uma pessoa normal. De repente esse guarda vira a esquina e sai, o menino pega, saca uma arma e assalta alguém. Então é muito disso que nós fazemos, sabe? Aqui, né, me incluindo, com certeza, temos os dois lados da moeda, temos as duas pessoas, as pessoas que estão apenas indo no local, ouvindo o que está sendo dito, mas não praticando isso no dia a dia, e temos a pessoa também que está buscando construir algo, que está procurando a edificação espiritual, né, e que está realmente assimilando todas as informações. Então, assim, de uma maneira geral, é essa a ideia aqui, né, é a gente seguir um caminho, escolher, né, pensar a nível futuro, pensar a longo prazo, não pensar apenas a curto prazo, construir algo sólido para nossas vidas, é fazer a fundação da construção, né? Você vê essa parte, assemelha-se a um homem que ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Não estou falando que é fácil, né? Nós temos sim que cavar, buscar, aprofundar, suar para conquistar. E é isso que vai trazer a solidez. Tudo que é construído com leviandade, de maneira leviana, não dá certo. Não adianta a gente querer encurtar o caminho, pular etapas. Isso não funciona, é uma regra universal. Então nós temos que trabalhar para conquistar. Nós temos que construir o alicerce, a fundação, para ter algo sólido no futuro. Então vamos pensar como pessoas, né? O que nós estamos aqui buscando? Nós estamos buscando uma construção sólida nas nossas vidas, uma construção sólida para nossas famílias. Nós estamos buscando uma construção para o futuro. É essa que é a ideia aqui geral, né? O mestre buscava penetrar na consciência dos que o ouviam, procurando tocá-los, despertá-los e fazê-los sentir a necessidade de renovação de seus hábitos. Sabia que, trabalhados gerações após gerações pelo farisaísmo, o homem havia se esquecido do decálogo que lhes fora dado no Monte Sinai. No Monte Sinai, então, já foi praticado isso, foi mostrado tudo isso através das parábolas, e isso foi caindo no esquecimento, né? Ficando acostumados a observar apenas práticas e cerimônias exteriores, persuadidos de que isso era o bastante para torná-los irrepreensíveis aos olhos do Senhor. Irrepreensíveis aos olhos do Senhor. É exatamente o que eu estou falando aqui para vocês, né? Estar apenas por estar não vai funcionar, né? Você tem que estar de corpo e alma em todos os momentos, em todas as situações, para poder absorver, né? Trazer, interiorizar a mensagem que está sendo passada. Ainda hoje, infelizmente, em todas as organizações religiosas existem muitos que incidem no mesmo erro, invertendo a hierarquia de valores, demonstrando zelo excessivo pelo que é secundário e negligenciando por completo o que é essencial. Desta forma, a parábola nos ensina qual o caminho que poderemos escolher para edificarmos nossa casa, sobre a rocha ou sobre a areia. O homem sensato edifica sua vida nas virtudes e nos atos nobres, adquirindo fé, resignação e perseverança, convicto de que os sofrimentos terrenos são transitórios. Assim, conseguiremos, burilando no decurso das existências depuradoras, fortalecermos para resistirmos aos vendavais das tribulações. Quer dizer, eu costumo falar, a Cris até dá risada, ela fala, é absurdo isso, o mundo não perdoa, né? Então assim, nós temos
todo momento provas, nós temos todo momento problemas, nós temos todo momento que enfrentar alguma coisa, né, do mundo, e é natural isso faz parte do crescimento. A questão é, estamos preparados para enfrentar esses problemas? Estamos preparados para enfrentar o que está acontecendo naquele momento? É aí que vamos testar quem está realmente com uma construção sólida ou uma construção leviana, construída na areia, porque é nesse momento que temos o chamado Deus no coração ou não, né? É aí que temos a consciência de que aquilo pode ser passageiro, ou transformamos aquele problema no inferno em nossas vidas, né? Então a importância é muito mais ampla. Então estou dando aqui um exemplo de uma construção de uma casa, né, que é uma coisa simples, relativamente simples, mas eu aposto que 99% de vocês não sabe. Se pegar hoje, você precisa construir uma casa, não sabe que precisa de um alicerce, que tem que fazer uma fundação para depois construir, porque isso fica escondido, a gente só enxerga daqui para cima, né? Ninguém enxerga o alicerce que foi construído, ninguém enxerga a fundação que foi feita, e é isso que a gente tem que trabalhar, essa fundação e alicerce, para poder construir, se preparar emocionalmente até, né? E construir uma fé dentro de si, para poder enfrentar esses problemas cotidianos, diários, né? O homem sensato edifica a sua vida nas virtudes e nos atos nobres, adquirindo fé, resignação, perseverança, convicto de que os sofrimentos terrenos são transitórios. Assim, conseguiremos unir-nos, brulhando os discursos da existência depuradoras, fortalecendo para resistirmos aos vendavais das tribulações, dos obstáculos, dos tropeços, das adversidades, levando uma vida sadia, moralizante, construindo uma base sólida para a sustentação do espírito imortal que somos. Entretanto, quando vivemos ociosos, mergulhados nos vícios, no orgulho, no caminho do engano e da intemperança, causamos quedas que levam a longas reparações. Estaremos edificando nossa existência sobre a areia. É exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. O importante é podermos compreender que temos capacidade para aquisição de virtudes, destacando-nos pelo exemplo vivo do amor, através da dedicação e do desapego, levando-nos para nos avizinharmos em algum momento dos espíritos elevados. O que ele está querendo dizer que em algum momento nós podemos nos comparar aos espíritos elevados com o passar do tempo. Para tal, precisaremos de vontade firme para iniciarmos um ciclo de atos bons e substanciais. Agindo assim, estaremos nos capacitando a continuar a edificação da nossa existência sobre terreno seguro, com bases sólidas, firmes, sustentáveis, de enfrentar as contrariedades que surgirem no decurso da nossa caminhada. Todavia, se continuarmos imprevidentes, fundamentando nossa jornada sobre atos refletidos como ciúme, inveja, avareza, preocupando-nos demasiadamente com as coisas do mundo, separando-nos por completo das iniciativas que objetivam as aquisições nobres da alma, ao surgirem os ventos das tribulações, resfriaremos a fé por falta de consistência, resultando na estagnação, no atraso moral, no materialismo e na revolta, onde então queremos edificar a nossa casa. Vocês entendem? Então, assim, não adianta vir reclamar depois, né? Resumindo assim, de um jeito bem... Nós temos a oportunidade, nós sabemos o que devemos seguir ou não seguir. Não adianta, não existe um meio, estou meio aqui, meio lá. Não, gente, tem que botar isso no coração de vez, escolher, se posicionar e viver. Se pegar o Evangelho inteiro, se pegar aqui, enfim, todos os livros que falam
sobre Cristo, sobre religião, vocês vão ver que todos eles são inteiros construídos em cima disso. Está falando lá, se posicione, né? Se encontre, se haja, né? No que é necessário. Então, assim, de uma maneira, né, geral, temos sim que nos posicionar. Se não queremos e não estamos contentes com o que estamos vivendo, se retirem. Também é válido. Haverá um momento em que você terá essa percepção interna, né? E daí de fato irá absorver o que está acontecendo. E se não, se estiverem aqui, estejam por inteiro, aqui ou em outro lugar, o dia inteiro nas suas casas, né? Não adianta você ter uma atitude aqui em grupo e depois em casa ter outra, que a gente já ouviu bastante sobre isso, né? Pessoas que aqui tem a carinha, né? Olá, irmão, como vai? E depois fora, né? Dá patada na família, briga, enfim, né? Sem motivo real aparente. Então, assim, temos que nos posicionar, sermos o que realmente temos no coração, né? E assumimos essa posição. Com isso, nós estaremos aí com toda certeza crescendo, né? E tomada essa posição, estaremos aí do lado de Cristo, né? Do lado das palavras, do lado do Evangelho, vivendo esse Evangelho diariamente, vivendo esse Evangelho a todo minuto da nossa vida, né? Vivendo essas palavras. Então é muito importante que isso seja feito para que a coisa flua, né? Para que a vida não fique amarrada. Se você fica nesse posicionamento, nem aqui, nem lá, e aqui é de um jeito, lá de outro, não temos essa percepção aparente, mas a vida fica amarrada. Vocês podem ter certeza. Porque no nosso íntimo, nós temos já uma programação interna lá, vocês podem ter certeza que no fundo, todos sabemos o que é certo e o que é errado, de uma maneira ou de outra. Então, assim, essa cobrança vem, né? E nos amarra de uma maneira que a gente fica, minha vida não anda no profissional, minha vida não anda no espiritual, minha vida não anda na convivência, no amor, não anda porque há conflitos. Quando são desamarrados esses conflitos, as coisas fluem, tá? Bom, deixa eu só pegar mais uma parte aqui, ó. Os que propagam e ensinam o Evangelho e não vivem em harmonia com o que ensinam e pregam estão construindo sobre a areia. Todavia, sabemos que conseguiremos reverter esse quadro quando quisermos. Temos exemplos vivos de criaturas nobres e altruístas no seio de todas as religiões que fizeram suas renovações, como por exemplo o Paulo de Tarso, que erigindo sua vida sobre o erro, perseguindo cristãos, defendendo uma fé cega, preocupado com as posições de mando, aprendeu na estrada de Damasco que o terreno sobre o qual estava edificando apresentava-se abalado. Decidido, fundamentou sua caminhada. Então, em base sólida, difundindo o Evangelho, tomando a deliberação inabalável de levar a palavra do Cristo a todas as nações. Outro grande exemplo de transformação foi o Santo Agostinho. Inicialmente, levava uma vida dissoluta, mas em dado momento decidiu dedicar-se a uma vida apostolar, entregando-se de corpo e alma à tarefa de disseminação do Evangelho. Assim também foi com Maria Madalena, que, mergulhada nos vícios, no orgulho, na ostentação, construía seus alicerces no lodo. A presença de Jesus fez com que ela se renovasse e se transformasse na criatura dedicada, amorosa, exemplar, seguindo o Mestre até os últimos instantes de sua missão na Terra. Então, se não chegamos até lá nesse momento, continue. Se houver a vontade interna, continuemos,
que uma hora esse despertar vai acontecer, pode ter toda certeza, e a gente vai se acostumando, né? O exemplo da língua que eu dei para vocês lá no começo, de passar 6 meses lá em Rio Grande do Norte, você volta falando, é exatamente isso, né? Se diariamente a gente for construindo, a gente for falando, agindo conforme as escritas, né, em pequenas coisas, se torna um hábito. E ao longo do tempo você nem vai perceber, mas a mudança já veio. E você já não pensa mais como pensava antes. São pequenas coisas por dia. É difícil, não é fácil, né? Mas é possível. Então eu acho que esse é a principal dica da noite aqui que fica, né? Que vamos fazendo um passinho de cada vez, vamos trazendo esse evangelho, trazendo essas palavras para o coração dia a dia, em cada momento, desde a hora que acordamos, a hora que vamos dormir, para que essa prática se torne rotineira, para que essa prática se torne habitual. E aí, daí para frente é só vitória, tá bom? Valeu, pessoal, era só isso por hoje. Espero que todos tenham passado aí uma ótima Páscoa com suas famílias, né? Natal, perdão. Um ótimo Natal com toda essa família. Páscoa é dura, hein? Páscoa é em abril, né? Um ótimo Natal aí com as suas famílias e desejo a todos aí um excelente, não vou falar 99 não, viu? Um excelente 22 para todos. Tá fora, né? E que o ano que vem seja muito próspero para todos vocês, tá bom? Obrigado, viu? Então, vamos aproveitando aqui o embalo, vamos agradecer, né, por todas as oportunidades que nós tivemos esse ano, por tudo que vivemos, por todas as dificuldades que passamos também, temos que agradecer, porque são elas que nos trazem, né, a construção do ser humano que nós somos hoje. Somos uma somatória de pequenos atos, de pequenas vivências e de grandes vitórias ao longo da nossa vida. Então vamos agradecer ao Senhor por tudo que somos e vivemos. Uma boa semana a todos. Graças a Deus.